Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso que vai tratar sobre a implementação na teoria e na prática das redes neurais artificiais utilizando a linguagem de programação R, que é uma das linguagens que mais está crescendo nesse cenário de inteligência artificial nos últimos anos. E com relação ao conteúdo desse curso, inicialmente nós vamos trabalhar com algumas aplicações de redes neurais. Você terá uma contextualização geral de para que elas são utilizadas ou por que elas estão tão relevantes hoje em dia no cenário da aprendizagem de máquina e veremos alguns exemplos de várias aplicações bem clássicas que podem ser desenvolvidas. Então, inclusive, você vai ver que muitas das aplicações mais modernas que existem hoje em dia, como por exemplo reconhecimento facial, carros autônomos, usam essas técnicas de redes neurais. Logo em seguida, depois que nós termos essa parte mais inicial teórica, nós vamos trabalhar com esse conceito do perceptron, que é o primeiro conceito necessário para o entendimento das redes neurais. Então, nós vamos fazer tudo passo a passo, tanto na teoria quanto na prática. Então, a ideia vai ser mostrar os cálculos bem passo a passo. Então, nós vamos, inclusive até algumas aulas, vai ter bastante revisão, vai ser até de certa forma um pouquinho repetitivo, mas a ideia é justamente para gravar bem esse conteúdo, porque são vários cálculos que são necessários para você trabalhar com redes neurais. Então, a ideia é mostrar o mais mastigado, o mais simples e mais passo a passo possível. E só para você ter uma demonstração rápida do que vai ser feito, essa aqui é a primeira parte que nós vamos fazer a implementação no R, em que nós temos a nossa primeira rede neural. Então, perceba que aqui com em torno de 45 linhas, nós já temos uma rede neural simples, completa, que o nosso objetivo nesse exemplo vai ser resolver aquele operador lógico E, que, por exemplo, se é verdadeiro, 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 se é falso, verdadeiro, então quer dizer que é falso. Então, o objetivo dessa parte é nós treinarmos uma rede neural para ela aprender esse operador lógico. Aqui, inclusive, se eu executar esse código, então ele vai mostrar aqui vários procedimentos. Aqui ele começa com o total de erros, que ele está mostrando aqui igual a 1, ele vai fazendo atualização dos pesos, que a aprendizagem numa rede neural basicamente é você atualizar os pesos, então você vai aprender todas as fórmulas matemáticas que são necessárias para fazer essa atualização. Então note que aqui o total de erros ainda está 1, aqui o total de erros também está 1. Aí ele vai executar até ele chegar aqui no total de erros igual a 0, quer dizer que ele vai ter 100% de precisão nesse exemplo. E a ideia é nós chegarmos nesses valores de atualização de pesos, que aqui ele chega nesse valor de 0,5. Então, a própria rede neural ela vai descobrir que os pesos para resolver esse problema é 0,5. Logo em seguida, nós vamos trabalhar com as redes neurais multicamada, que aqui nós vamos trabalhar nessa primeira parte com uma rede neural bem simples, e aqui nós já podemos adicionar mais camadas na rede neural. Nós vamos trabalhar tudo passo a passo na teoria e na prática, como fazer o ajuste de pesos. Existe esse conceito do cálculo do delta, tem o gradient descent, que é a descida do gradiente, principalmente caso você vá estudar algo sobre deep learning. É praticamente obrigatório você saber o que é esse gradient descent e como que funciona esse cálculo. Nós vamos trabalhar também com o algoritmo backpropagation, que é a retropropagação, que é um dos algoritmos mais famosos de redes neurais para fazer ajuste de pesos. E aqui também nós vamos fazer a implementação passo a passo. E como comentei antes, a ideia vai ser ver todos os conceitos na teoria e à medida que nós formos trabalhando com os conceitos, nós já vamos fazer a sua respectiva implementação. Nós temos esse outro arquivo que é a implementação passo a passo aqui da nossa rede neural multicamada. Então perceba que aqui nós já temos mais algumas codificações, um pouquinho maior do que aquele primeiro exemplo. Então aqui também nós estamos resolvendo aqueles operadores lógicos e aqui o objetivo é resolver aquele operador XOR. Se eu executar esse código, note que ele vai mostrando aqui o valor do erro. Então a ideia da rede neural, ele começa aqui com um erro maior, note que ele está aqui com 0,18 e ele vai diminuindo o erro. E aqui nessa execução ele chegou a 0,15 de erro. Claro que aqui nós podemos configurar que ele está colocado para ele executar somente 10.000 épocas. Então quando você trabalha com rede neural ele vai executando várias épocas. Se eu, por exemplo, mudar aqui para 100.000, executar novamente, então
A tendência é que o erro ele vai diminuindo mais, perceba que ele já está baixando mais, já chegando aqui em 0,03. Quer dizer que nesse exemplo ele chegou muito próximo de chegar aqui no valor de 100%. E depois nós vamos trabalhar com uma base de dados real, que essa aqui é a base de dados do Breast Cancer, que nós temos 20 atributos, aqui nós temos 569 registros, que a ideia dessa base de dados é fazer previsão se uma determinada imagem, um raio-x ou uma tomografia feita de uma pessoa apresenta ou não apresenta câncer de mama. Então aqui nós temos o raio aqui do tumor que foi detectado, como é que é a textura dele, o perímetro. Então, com base em todos esses atributos, e o objetivo é prever se o determinado tumor ele é maligno ou benigno. Nós vamos trabalhar com as redes neurais utilizando essa biblioteca H2O, é uma das bibliotecas mais utilizadas no R para trabalhar com redes neurais, e a vantagem dela é que ele faz a conexão online. Quer dizer que quando você trabalha com essa biblioteca, você está utilizando o conceito lá de GPU. Então, os teus arquivos, a tua base de dados não vai estar rodando na sua máquina local, mas sim vai estar rodando num servidor dedicado já específico para isso, que entra muito naquele conceito de Deep Learning. E o objetivo de nós trabalharmos com essa biblioteca, pois conforme eu comentei anteriormente, ela é uma das mais utilizadas principalmente para aplicações comerciais. Então, ele apresenta um desempenho bem interessante. Com relação a alguns pré-requisitos para esse curso, é importante que você tenha conhecimentos básicos sobre lógica de programação, principalmente estrutura condicional e estrutura da repetição, e alguns conceitos sobre funções e passagem de parâmetros, que nós vamos fazer todas as implementações manuais e vamos precisar desses conceitos. Não é necessário conhecimento prévio sobre inteligência artificial, nem sobre redes neurais, nem sobre cálculo ou matemática. Então, quando você vai trabalhar com essa área de redes neurais, uma das maiores dificuldades é que os materiais existentes eles são muito técnicos e eles envolvem muitos cálculos matemáticos que muitas vezes é difícil para o pessoal da ciência da computação entender, porque acaba entrando muito na parte de matemática. Você não precisa saber nada de matemática, nada de cálculo, somente aí subtração, multiplicação, que é o que nós vamos utilizar, porque tudo o que nós formos utilizando durante o curso, o que for necessário, vai ser explicado de acordo com o que nós formos avançando no curso. A ideia principal desse curso é ser um material de fácil entendimento sobre as redes neurais artificiais. Então, caso esse seja o seu primeiro curso na área de inteligência artificial, você vai conseguir acompanhar tranquilamente, e caso você já conheça um pouco sobre redes neurais, então você vai ter uma boa revisão sobre os conceitos. Inclusive esse curso ele está categorizado no nível iniciante, porque são para pessoas que estão iniciando em redes neurais. Outra questão é que você não precisa conhecer a linguagem R para você acompanhar esse curso. Basta que você tenha os conceitos de lógica de programação que você vai conseguir acompanhar sem nenhum problema. É importante também nós enfatizarmos alguns itens que nós não veremos nesse curso, como por exemplo outros tipos de redes neurais, como redes neurais convolucionais, redes neurais recorrentes, que são tipos de redes neurais que são bem famosos hoje em dia, principalmente na questão de Deep Learning. Redes neurais convolucionais são usadas para trabalho com imagens, classificação de imagens, e redes neurais recorrentes principalmente com a questão de previsão de valores, descoberta de sequências temporais. Então nós não vamos trabalhar com esse tipo de rede neural. O objetivo do curso é mostrar o tipo mais básico de rede neural, que é a rede neural chamada de feed forward, que ela vai para frente e daí ela volta atualizando os pesos, que esse aqui que é o material necessário caso você queira avançar para outros tipos de redes neurais. É importante que você conheça primeiramente esse tipo de rede que nós vamos trabalhar nesse curso. Nós não vamos trabalhar também com muitos detalhes sobre bibliotecas para redes neurais em R. O objetivo é desenvolver tudo passo a passo com a codificação do R sem utilizar bibliotecas. Conforme eu mostrei antes, nós teremos algumas aulas de bônus que é sobre a biblioteca H2O, mas o foco desse curso é como desenvolver uma rede neural do zero. E também nós não vamos trabalhar com muito sobre Deep Learning, nós teremos algumas aulas
que vai explicar um pouco mais sobre o Deep Learning à medida que nós fomos avançando os conceitos, principalmente nas aulas teóricas, mais para o final do curso, mas é importante enfatizar que esse curso ele não é sobre Deep Learning, é um curso sobre o funcionamento básico das redes neurais. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso. Esperamos que você aproveite esse material e que ele seja uma boa fonte de pesquisa e que ajude você a entrar nessa área de inteligência artificial e de Deep Learning principalmente. Obrigado e até a próxima aula!